Bem, meus irmãos, muito boa noite. Cabe um esclarecimento. A nossa companheira Yasmin, que seria a encarregada do trabalho da noite de hoje, está com dengue. E então, nós fomos chamados a colaborar. Nós estamos, então, aqui hoje para conversar um pouco mais sobre a nossa doutrina. Acho que continua. Ah, tem que ligar. Poxa, você não avisa, rapaz. Antigamente precisava, pô, ainda continua. Agora funcionou. Esse aí é o tema que a gente escolheu para falar hoje. É um tema aterrorizante. Separação da alma e do corpo. Né? Está no Livro dos Espíritos. Questões 154 a 162. Né? Normalmente a gente fica preocupado, né? Como é que é a morte? O que vai acontecer? Vou sofrer, não vou sofrer? Vai doer, não vai doer? Como é que é isso? O Livro dos Espíritos tem aí a solução. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai mostrar a síntese da resposta dessas questões, vamos fazendo alguns comentários e vamos ver se a gente consegue falar sobre o tema. Em primeiro lugar, eu coloquei uma citação do Evangelho de João, está lá no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Essa citação aí é extraída do momento em que Jesus faz a ceia com os seus discípulos, aquele momento que antecede ao momento em que Jesus vai ser capturado logo após, vai ser supliciado e vai ser crucificado. Então Jesus diz assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Esse trecho do Evangelho de João, ele é melhor abordado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala justamente do Cristo Consolador. Se nós examinarmos ali o texto, né, eu vou grifar ali, ele vos enviará outro Consolador, né? Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então aqui alguns aspectos que já são conhecidos de todos nós. Né? Nessa altura do campeonato, podemos dizer assim, nós já não confundimos Jesus e Deus. Né? Jesus é filho de Deus, como nós todos somos filhos de Deus. Somos irmãos, portanto. Jesus é um irmão mais velho, mais experiente, que todos nós temos. Um espírito mais evoluído do que nós, mas um espírito que fez a sua evolução como nós estamos fazendo a nossa. Do átomo ao arcanjo, como diz o Livro dos Espíritos. Né? Do momento em que nós surgimos até o momento em que vamos nos tornar seres angelicais. Bem, então, o que Jesus está dizendo para os discípulos, para os apóstolos, é que ele pedirá ao Pai um outro Consolador. E aí nós vamos ver, no estudo lá do capítulo 6, que esse outro Consolador é a doutrina espírita. Essa presença da doutrina espírita tem dois propósitos principais. Né? Se nós formos estudar lá o capítulo 6, nós vamos ver que Kardec, apoiado em algumas comunicações de espíritos, curiosamente esse capítulo 6 é um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, ele é o menor. É o que tem menos número de páginas. Mas é o que
traz assim mais riqueza. E, curiosamente, só um Espírito dá instrução nesse capítulo 6. Justamente o Espírito de verdade. Né? Vocês repararam lá que Jesus fala, né? Que vai enviar para ficar eternamente conosco o Espírito de verdade. Não vamos entrar nessa discussão sobre que Espírito é esse Espírito de verdade. Mas esse Espírito de verdade, então, é o que traz as instruções lá no capítulo 6 e vem, portanto, nos mostrar que esse papel de consolador prometido por Jesus foi trazido coube ao Espiritismo, coube à doutrina espírita. Principalmente porque a doutrina espírita, ela restabeleceu duas situações. Primeiro, restaurou lá a pureza primitiva dos ensinamentos cristãos, quer dizer, aquele cristianismo que Jesus nos trouxe com os seus ensinamentos, foram restabelecidos pela doutrina espírita. Nós podemos ver hoje que as reuniões espíritas que hoje nós fazemos, se nós formos estudar como eram as reuniões cristãs na época de Jesus, na época de Paulo, nós vamos ver grande semelhança. Não há sacerdotes, não há culto pré-estabelecido, culto instituído, né? A gente chama de culto aquela série de procedimentos que tem que ocorrer um após o outro para que efetivamente se chegue a um objetivo. Nós temos, por exemplo, num processo judicial. Né? Processo judicial você tem um rito, né? E esse rito tem que ser seguido exatamente da forma como está ali. Se sair alguma coisa fora do tempo, da nulidade do processo, há consequências. Nós aqui não temos nenhum tipo de rito, não há uma ordem pré-estabelecida. Nem a prece que nós fazemos é uma prece pré-determinada. É uma prece que vem do coração, é um sentimento que a gente coloca na prece. Então, nós precisamos entender que a doutrina espírita veio restabelecer aquele culto primitivo lá da época de Jesus. Eu até comentei em outra oportunidade, não sei nem se foi na reunião da noite de segunda, né, que lendo a vida de Paulo, no livro do Rui Kremer, Paulo, um homem em Cristo, não cesso de recomendar esse livro, é um livro extraordinário sobre a vida de Paulo. O Rui Kremer fala sobre essas reuniões na época de Paulo. E fala que no momento final da reunião, que a reunião se desembaraçava da forma como nós fazemos aqui. Havia um palestrante, né? No final da palestra, a prece final, depois havia uma saudação entre todos os presentes, além da saudação, havia um banquete, verdadeiro banquete espiritual, né, que eles chamavam de ágape. Nós hoje aqui na nossa casa espírita, nós temos um ágape espiritual, que a gente pode se confraternizar ao final, mas também temos um ágape material, o pessoal que passa lá embaixo, na cantina, né, se confraterniza lá, comendo um salgadinho. Então, isso existia, isso faz parte da tradição cristã primitiva. E a doutrina espírita restabeleceu isso. Né? Então, esses ensinamentos cristãos, essa pureza que existia na época de Jesus, ela é trazida à tona de novo pelo Espiritismo. E sem falar na apresentação do sentido dos ensinamentos de Jesus. Quantos trechos evangélicos nós hoje compreendemos porque temos a doutrina espírita para nos dizer como aquelas lições devem ser entendidas. Né? Porque nós não tínhamos, antes da doutrina espírita, as religiões que interpretavam o evangelho, cada uma interpretava a seu bel prazer. Mas a doutrina espírita veio complementar, veio explicar com lógica. Então é importante. Agora, o verdadeiro aspecto consolador da doutrina espírita está justamente em demonstrar para nós que a morte física não se interrompe com o fim da vida material. Né? Hoje a gente tem a confirmação. São inúmeras as comunicações que recebemos de companheiros que já voltaram para o mundo espiritual e vêm nos dizer, olha,
estamos vivos, a vida continua. Nós estamos aqui para testemunhar isso, né? E o que os Espíritos nos dizem sobre isso lá no Livro dos Espíritos? Este é o ponto que a gente quer abordar no dia de hoje. Esse aspecto consolador da doutrina espírita, mostrando a vida espiritual como ela é e, sobretudo, o desenlace que todos nós teremos que enfrentar. Então vai da questão 154 ao 162, eu fiz uma pequena observação sobre cada uma e a gente vai conversando. Na 154, os Espíritos dizem lá, a separação da alma e do corpo não é dolorosa. Podemos respirar aliviados, então, né? Não é dolorosa, né? É claro, a separação da alma e do corpo. Essa é uma regra geral. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. As dores que a gente possa sentir são dores que possam estar atingindo ao corpo. Uma doença prolongada, um acidente. Isso é que vai doer fisicamente. É aquele momento que nós estamos enfrentando a dor física. Mas, como espíritos, a alma, como ele está dizendo, o espírito encarnado, esse não sofre nada, né? Eu sempre digo, uma comunicação de uma companheira nossa, que trabalhava aqui conosco, a Irani. Muita gente aqui conheceu a Irani. A Irani, uma trabalhadora incansável, não só desta casa, ela trabalhava também lá no sertão, naquela casa, eu esqueci o nome da companheira que dirige lá, Recanto de Maria, lá no Recanto de Maria, ela também colaborava lá, era uma pessoa trabalhadora, e aqui ela fazia o cachorro quente às sextas-feiras da tarde, isso ficou na minha mente, né? Nós frequentamos a reunião de sexta-feira à tarde. Quando a gente estava aqui fazendo a reunião e subia um cheiro de cachorro-quente, era a Irani que estava lá, né? E a gente descia lá no final para filar um cachorrinho quente. Ela sempre com um sorriso alegre e tudo mais. Bom, a Irani desencarnou. E aí veio numa reunião mediúnica, na reunião mediúnica da qual a gente participa, e veio dizer, ela começou assim, dizendo o que diz ali os Espíritos. Pessoal, eu vim aqui dizer que morrer não dói, né? Eu, de repente, estava dormindo, estava lendo um livro do Emmanuel, ela disse até o nome do livro, não sei se era Fonte Viva, hein? Fonte Viva, né? Ela estava lendo Fonte Viva, de repente ela sentiu um negócio, e aí ela adormeceu. Quando ela acordou, diz ela que viu ao lado dela o Frederico, que era um companheiro médico que também trabalhava aqui na casa, e o Frederico olhou para ela e disse, e aí, Irani, tudo bem? Aí ela olhou para o Frederico e disse, Frederico, você aqui na minha casa? Aí o Frederico falou para ela assim, não, Irani, você que está na minha casa, né? Aí ela entendeu tudo, que ela tinha desencarnado, né? Você que está na minha casa. E aí a Irani, então, veio dar esse testemunho para nós. De vez em quando ela aparece, sempre trazendo a sua palavra otimista para nós, né? Uma pessoa de muita evolução, diria eu, né? A evolução, porque a gente tem uma evolução máxima que a gente pode fazer aqui na Terra, né? Eu diria que a evolução que ela teve, ela aproveitou bem, né? Uma pessoa muito trabalhadora. É uma pessoa que deve servir de referência para todos nós. Então é isso. A Irani é o exemplo aí que a gente trouxe para nós, dizendo, portanto, que a alma nada sente. E no caso dela, ela teve o mérito também de não sentir nada fisicamente. Embora muitas pessoas passem por problemas de saúde, às vezes prolongados, dolorosos, o corpo sofre, né? Mas a alma não sofre. É isso que ele está querendo dizer. No momento do desencarne, é um alívio para a alma que retorna ao mundo espiritual. Na nota de Kardec, nessa mesma questão, Kardec diz assim, na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade. Então vejam, Kardec define o que é morte natural. É aquela que ocorre porque houve o esgotamento da vitalidade. Não dá mais para viver, né? São pessoas, portanto, que usam toda a sua energia vital e aí desencarnam, né? Nestes casos, o homem deixa a vida sem o perceber.
é uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então o negócio é cuidar bem do corpo, para que o corpo esteja sempre funcionando bem, para que no momento da morte, a nossa morte ocorra de forma natural, né? Não seja, por exemplo, apressada pelo estilo de vida que nós levamos, não seja apressada por algum ato pelo qual nós seremos responsabilizados, por ter abreviado o tempo que nós deveríamos permanecer aqui, né? O próprio André Luiz, né, relata que ele ficou 8 anos no umbral justamente por ter sido considerado um suicida indireto, né? Quer dizer, ele tinha um estilo de vida que degradou o corpo dele e ele desencarnou antes do tempo, né? Então, desencarnando antes do tempo, ele foi responsabilizado e, por esse motivo, a morte dele não é considerada uma morte natural. A separação da alma e do corpo ocorre quando são desligados os laços que a retinham, e aí ela se desprende. Está na questão 155. Quer dizer, esse desligamento não é uma coisa abrupta, né? Eu trouxe aqui um vídeo, vocês infelizmente vão ficar sem o som. Não sei se o cabo está aí? Então pedi para botar o cabo aí, que a gente... Coloque o cabo, não sei se vai dar, né? Será que dá? Eu trouxe um videozinho para vocês perceberem como é que se dá esse desenlace aí, né? É desenlace, não é corte, né? É isso que os Espíritos querem dizer para nós. Nós somos desligados do corpo físico quando os laços que nos retêm ao corpo físico, eles são desfeitos, aí a gente se desprende. Peraí, vai chegar lá. Tá? A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado, né? Porque a imagem que vem na nossa cabeça é que nós temos um corpo, né? É como se nós estivéssemos dentro do corpo, que é uma visão errada. Nós não estamos dentro do corpo. Tem outra pergunta que vai falar isso. E no momento em que nós desencarnamos, né, é como se abrisse a gaiola e nós, espíritos, saímos do corpo, o corpo fica e nós vamos embora, voando livres como pássaro cativo. Não é isso. O Espírito vai dizer que não é isso. Nós estamos presos por um laço. Não, o desligamento ele se dá gradativamente. É isso que ele está falando ali, ó. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços. Estes se soltam e não se rompem. Tem um videozinho aí que vai deixar isso bem claro para a gente. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica, né? Então, nós aprendemos lá no início do Livro dos Espíritos que todos nós temos 3 partes em nós, né? Nós, na verdade, nós somos espíritos, temos um corpo, e entre o corpo e o espírito, fazendo a ligação entre o corpo e o espírito, existe o perispírito. A morte a que nós estamos referindo é a morte do corpo físico. O perispírito continua sendo o nosso envoltório, o envoltório do nosso espírito. Vai nos acompanhar durante todo o nosso progresso evolutivo. Diz o Livro dos Espíritos que nós moldamos o nosso perispírito das substâncias que compõem o planeta, que compõem o mundo onde nós vamos encarnar. Então, à proporção que nós vamos evoluindo, esse perispírito vai ficando cada vez mais rarefeito. Nós vamos evoluindo, o perispírito vai deixar de ser denso, vai ficando cada vez mais sutil, né? Até que nós atinjamos uma evolução espiritual de espírito puro. Esse trecho aí, a desencarnação de Dimas, é um trecho extraído do livro Obreiros da Vida Eterna. Capa antiga é essa aqui, ó, né? É o 4º livro da série Nosso Lar. É um livro interessante, e nesse livro, então, o instrutor Jerônimo
fala para o André Luiz e mostra ao André Luiz como é que se faz o desenlace. Com base nisso, produziram um filmezinho. Vamos ver se deu certo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Diz que ia entrar automaticamente. É? Clica de novo? Não vai entrar. Então vamos direto lá no filme. Depois a gente volta aqui. Preciso de assessoria aqui, Orlando. Não foi. Como é que a gente volta lá pro... Voltar lá pro Explorer. Aqui. Clica num dos dois aí. Pode ser esse daqui, esse daqui, ó. Isso, agora vai. Vamos testar o som agora. Ó, cadê o som? Botou no lugar certo ali? Bom, então vocês vão vendo aí que eu vou lendo o livro aqui para vocês, porque isso é um trecho do livro. Fale-me sério, hein? Simpático, neutralizando mais tarde as fibras... Volta para o início então, para o pessoal ouvir direitinho, por favor. Isso. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. É isso. Esse vídeo completo vocês podem encontrar no YouTube. É só botar lá, Desencarnação de Dimas. Ele tem 11 minutos, né? Aí ia ficar muito cansativo. Só complementando, né, essa informação aí há um trecho final que não fala ali, é o seguinte: o assistente deliberou que o cordão fluídico, né, que vocês viram que ele ficou com o cordão fluídico ligado ali ao cérebro, deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, botou morto entre aspas, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Então vejam vocês o cuidado dos amigos espirituais, né? Nos preparando
nos colocando no mundo espiritual gradativamente. A gente pensa que é uma coisa assim, abrupta, né? Mas esse vídeo nos mostra bem o que os Espíritos já nos diziam, né? Que a morte não significa, não é aqui, é aqui, né? A alma se desprende gradualmente do corpo, e a alma não se liberta como um pássaro cativo, como dizem os nossos amigos espirituais. Bom, a observação que, seguindo lá então, na nota de Kardec, na 155, a observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos, né? Isso é uma observação de Kardec. Essa lentidão variável vai depender do estado de cada pessoa, né? O estado espiritual de cada pessoa. Mais evoluído, ele pode até se desprender rapidamente, em questão de minutos, né? Esse desprendimento, essa regra que nós vimos ali no Dimas, não é uma regra geral, não ocorre assim com essa lentidão da forma como nós vimos ali. Vai depender de cada um de nós. Há relatos de que, por exemplo, o Herculano Pires, trabalhador espírita, filósofo espírita, educador espírita, uma pessoa dedicada integralmente ao espiritismo, escritor aí de várias obras muito importantes para todos nós, à disposição, né, de nós na livraria, na biblioteca. O Herculano Pires desencarnou e no mesmo dia ele se comunicou na reunião mediúnica da qual ele participava. O relato é de que, por exemplo, ele se reunia às segundas-feiras. O grupo mediúnico se reunia às segundas-feiras à noite. Então, o Herculano Pires passa mal na segunda-feira de manhã, é levado para o hospital e desencarna, sem que os demais integrantes do grupo soubessem que ele tinha ido para o hospital e mais, que ele tivesse desencarnado. O que acontece é que à noite, quando a reunião começa, todos estranham a ausência do Herculano, né? E de repente, no meio da reunião, o Herculano se apresenta para dar comunicação, dizendo que ele tinha desencarnado. Olha que susto deve ter levado esse pessoal desse grupo, né? Ué, desencarnou, pô? Não sabemos de nada, né? Então, essa situação de desprendimento, desenlace, varia de pessoa para pessoa, né? Como vão dizer ali os nossos irmãos espirituais, ali embaixo, ó, para uns é bastante rápido, como Herculano, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses. E eu diria que em alguns casos dura séculos, né? O espírito fica ali preso àquela sua existência passada, naquela monoideia, e não se desliga daquelas sensações do momento do seu desencarne, aquelas sensações que o levaram ao desencarne. Isso é muito comum, o espírito 200 anos, né, preso àquele momento do seu desencarne. Todo mundo que estava encarnado na época dele já caminhou. Ele continua preso àquele passado, né? Por isso é que os espíritos recomendam tanto que a gente não se apegue à matéria, que a gente procure se desapegar, né? E esse desapego à matéria, quando a gente foca o tema, a gente normalmente é levado a pensar assim: eu não sou apegado à matéria, eu não tenho. Mas o apego à matéria não significa só aos bens materiais que a gente tenha, né? Muitas vezes o apego à matéria é apego aos familiares, é apego à família, é apego aos amigos, é apego ao tipo de vida que nós temos. Tudo aquilo que nós temos na vida material e que nós não vamos poder levar conosco para a vida espiritual, pode nos manter mais tempo presos aqui à matéria densa do que nós precisaríamos, né? Então, os espíritos recomendam o desapego por esta razão. Eu sempre cito o exemplo do próprio André Luiz, né? André Luiz, ele só consegue levitar lá no capítulo 50, lá do livro Nosso Lar, né? Se não ler o Nosso Lar, desculpe, já contei o final,
né? Nos 50 ele vai voltar levitando lá para a cidade nossa. Ele vai visitar a família dele, né? E ele chega lá naquela ilusão, né, muito comum em todos nós, né? E principalmente naqueles que, como eles desencarnaram cedo, achando que, e na época dele, né? Porque a época dele era uma época em que a mulher era totalmente submissa ao marido, né? Então ele estava naquela ilusão de que ele desencarnou e que a mulher dele, a Zélia, ainda estava chorando por ele, depois do longo tempo que ele já estava no mundo espiritual. E aí, para a surpresa dele, quando ele chega... Estou contando o final? Não. Mas vale a pena ler o livro, mesmo vocês sabendo o final, né? Aí ele chega lá na casa e encontra a mulher dele cuidando do Ernesto, que tinha sido colocado, tinha assumido o papel dele de marido, né? Ele fica revoltado no primeiro momento, mas depois, graças à ajuda dos amigos espirituais, especialmente da Narcisa, que era uma enfermeira a qual ele muito se afeiçoou, né, ele consegue domar esse seu impulso, e o André Luiz então passa a trabalhar pela recuperação de Ernesto, porque Ernesto estava doente, né, e a Zélia estava cuidando do Ernesto. E ele naturalmente fica chocado em ver que aquela dedicação toda da mulher, a dedicação dos filhos, né, a lembrança dos filhos a respeito dele, somente um filho é que se lembrava dele. Então é isso, né? Aí o André Luiz, depois disso tudo, depois que ele age na recuperação daquele companheiro, é que ele realmente percebe que ele não tinha mais laços materiais ali, e que ele devia seguir a sua caminhada. E aí ele volta levitando para o nosso lar. Foi caminhando e volta levitando, né? É o desapego. Então a gente tem que exercitar esse desapego das coisas materiais, inclusive dessas ilusões que a matéria nos proporciona, né? Desencarnar, ficar pensando, minha mulher, meu marido, meus filhos, não sei o quê, meus livros, e meus, ficou tudo aqui, né? Tem que pensar em vida nova no mundo espiritual, né? Então é isso. Isso é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Conclusão do nosso querido Allan Kardec. Lógica. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea, né? A atividade intelectual e moral. Então, aí é que a doutrina espírita contribui para nós, né? No momento em que nós nos dedicamos realmente a praticar os ensinamentos que a doutrina espírita nos passa, nós nos preparamos para o retorno ao mundo espiritual. Fica muito mais fácil para nós desencarnarmos sabendo que o que vamos encontrar no mundo espiritual, que vamos reencontrar os nossos afetos, que vamos ter uma continuidade na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, do que nós ficarmos aqui apegados às coisas materiais e quando desencarnarmos, né? Ou então a gente ter uma concepção de que não, morreu, acabou, é o nada. Que surpresa do lado de lá, quando a gente acorda do lado de lá e de repente nos vemos em uma nova vida. O André Luiz tem relatos sobre esse assunto, livros mensageiros, né, há relatos sobre isso, né, de companheiros que ficam adormecidos, porque ainda não estão preparados para serem despertados, porque durante a vida toda eles cultuaram o nada, eles eram materialistas. Eles cultuaram a ideia de que morreu, acabou. Então, no mundo espiritual, eles não têm condições de ser despertados, porque o choque pode ser de consequências severas. Então, o livro dos Mensageiros fala dessas espécies de hospitais, colônias, onde esses espíritos ficam adormecidos, até que tenham condições de serem despertados. Esta afinidade com a matéria, entre a alma e o corpo, em alguns indivíduos é às vezes muito penosa,
porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Eu grifei ali alguns suicídios, porque nós temos a mania de generalizar. A gente acha que todo suicídio é igual, né? Morreu pela via do suicídio, vai para o Vale dos Suicidas, vai passar pelos mesmos sofrimentos que são descritos pelo Camilo Castelo Branco naquele livro Memórias de um Suicida. Já estudaram Memórias de um Suicida? Já leram Memórias de um Suicida? É um livro que vale a pena ser estudado, porque nos mostra o sofrimento de um suicida, mas não significa que todos os sofrimentos sejam daquela forma. Uma boa notícia para quem não gosta de ler é que já tem uma radionovela agora, Memória de um Suicida, né? Então, quem não gosta de ler, acha que o livro, olha assim, o livro é um tijolo, né? Aí você olha assim, aquele tijolo, diz, meu Deus, vou levar uma encarnação para ler isso aqui, né? Então tem a novela Memória de um Suicida, né? Então é fácil de vocês terem acesso ao conteúdo do livro, né? Bota no carro, se trabalha longe, então, nesse engarrafamento maravilhoso aqui da Taquara, quando vier para o centro, bota lá a novelinha e vem ouvindo. Vai ouvir com certeza aí uma meia hora, 1 hora por cada vez que vier ao centro. Em pouco tempo vocês vão ouvir a novela toda, né? E vão ver o sofrimento do Camilo Castelo Branco. Mas não significa que todos os suicidas tenham o mesmo sofrimento. Cada caso de suicídio é um caso, né? Há casos em que o suicídio não é debitado com tanto rigor na conta do suicida, porque ele é induzido ao suicídio, por companheiros espirituais, através de uma obsessão. Então ele sempre será responsabilizado, porque a vontade dele deve prevalecer, mas na proporção em que a vontade dele seja tomada por esses companheiros espirituais, ele poderá ter um sofrimento menor, né? Então, cada caso é um caso, né? Por isso que eu grifei ali em alguns suicídios, né? Em que o sujeito desencarna antes do tempo, não apenas no suicídio, né? Alguns tipos de morte violenta, que o sujeito desencarna antes do tempo e ele fica ali ao lado do corpo, querendo que o corpo levante, o corpo não levanta, ele fica ali no sofrimento ao lado do corpo. É o que está dizendo ali, né? Então ele começa a ver o horror da decomposição, os vermes começando a consumir o corpo, e ele está assistindo aquilo tudo. Mas por quê? Porque ele é apegado à matéria, né? Ele não acreditava na vida espiritual, e ele, portanto, não se preparou para esse momento, que é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, né? Que nós vamos desencarnar, né? Encarnamos, vamos desencarnar. Então a gente precisa se preparar para esse momento. E essa contribuição que a doutrina espírita dá para nós. Por isso é uma doutrina consoladora, porque ela vem nos esclarecer. Jesus, quando veio estar conosco, ele veio nos dar a notícia do mundo espiritual. Grande parte das parábolas de Jesus objetivam isso, mostrar a existência de um mundo espiritual, para que a gente passe a ter essa convicção. Jesus, quando desencarnou, né, ele logo depois, ele veio e se apresentou aos discípulos, foi visto por Maria Madalena, se apresentou aos discípulos, Tomé tocou nas chagas das suas mãos, não é verdade? Então Jesus, aquele Jesus que aparece para os discípulos, que aparece para Maria Madalena, depois do desencarne, é Jesus com o seu perispírito, o seu corpo perispiritual é que está visível. Aquele corpo material que Jesus tinha, esse ficou lá, né, sepultado, logo depois do seu desencarne. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E é isso que a doutrina espírita veio trazer, veio resgatar para nós. Essa vida espiritual, a certeza da vida espiritual, né? Bom, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. De modo que na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Pode, né? Grifei lá, pode. Por que pode? Porque isso não é uma regra geral. Há circunstâncias em que o espírito tem
tantos méritos que ele não merece passar por aquele sofrimento que vai passar. Por exemplo, Joana d'Arc, no momento em que ela é queimada, ela é levada à fogueira, há relatos de que ela, no momento em que o corpo dela começa a ser envolvido pelas chamas, ela já não está mais no corpo, ela já foi tirada do corpo, já não está passando por aquele sofrimento. Nosso querido Kardec, na sua encarnação como Jean Rus, não há relatos, mas eu não duvido que ele, pela evolução moral que ele tinha, pela sua dedicação à causa cristã, ele tivesse sido retirado do corpo, antes do seu corpo ser consumido pelas chamas. Então, a ideia é essa, Há situações em que o espírito é retirado do corpo antes, e aí o corpo só tem vida orgânica e o espírito já não está mais ali, já não há mais o sofrimento. Questão 156 do Livro dos Espíritos. No momento da morte, a alma sente muitas vezes que se desatam os laços que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Então, a questão tem duas partes, Bom, na primeira parte, no momento da morte, o espírito, se ele tem consciência da vida espiritual, é necessário que ele tenha essa consciência, ele sente que vai desencarnar, então ele contribui com os espíritos. O Dimas ali, ele estava adormecido, estava sem condições de contribuir. Mas se ele tem condições, se é uma pessoa espírita, evangelizada, uma pessoa preparada para o desencarne, ele estaria colaborando lá com a ação do Jerônimo, que estava fazendo o desligamento, para que o desligamento dele se operasse mais rapidamente. Então nós podemos, no momento do desencarne, contribuir com a nossa vontade, para que o desligamento ocorra mais rapidamente. E quando a gente já começa a antever o mundo espiritual, está dizendo os espíritos ali, vê o futuro desenrolar-se ante ela, quer dizer, ante o sujeito que está desencarnando e goza por antecipação do estado de espírito. Então, há relatos de vários espíritos dizendo que no momento da morte é como se a nossa vida passasse de repente um segundo, a gente vê a vida toda. Vocês já devem ter visto esse tipo de relato. Eu até formatei na minha tela mental uma imagem que ficou da minha época de garoto, que eu era leitor assíduo de histórias em quadrinho, vou confessar para vocês. Gosto até hoje, tenho coleções de histórias em quadrinho. E uma dessas histórias era o Mandrake. Vocês não são da época do Mandrake, não, né? Alguns são. Então o Mandrake tinha lá, quando ele queria saber o que estava na cabeça do sujeito, ele mandava o sujeito olhar para uma parede assim, hipnotizava lá, e tudo que ele estava pensando aparecia na parede lá. É mais ou menos isso. Aí o sujeito via passar, então eu formatei isso na minha cabeça. Deve ser mais ou menos assim. A gente vê passar um filme na nossa frente. Nós temos até uma companheira já desencarnada, a Solange, quando estava encarnada, uma vez ela deu esse testemunho, que ela passou por uma situação de perigo de vida. E ela falou, Afrânio, de repente eu me vi como se estivesse vendo toda a minha vida até aquele momento. Ela não morreu naquele momento, mas ela se lembrava, ela veio dar o testemunho. Aí disse, legal isso. Confirmou o que dizem os espíritos aí na questão 57. Então, gente, aquelas questões que a gente pensa que não vai se lembrar mais, que está lá no passado, isso tudo aflora na nossa cabeça. E isso é que vai depois nos dizer assim, mas quanta bobagem eu fiz, rapaz. E aí a gente chega no mundo espiritual querendo consertar as bobagens que a gente já não se lembrava mais e que agora a gente está se lembrando, porque correu tudo como um filme na nossa cabeça. Então, é isso. É o que os espíritos falam para nós aí. A gente já começa a gozar por antecipação o nosso estado de espírito. Eu já começo a ficar preocupado com o que vamos ter que enfrentar no nosso estado de espírito. Quer dizer, as consequências que nós vamos nos impor pelos nossos erros. Porque nós não vamos ser submetidos a um tribunal. Nós não vamos desencarnar
De repente, vamos acordar numa cadeira, o banco dos réus, né? De um lado o promotor, do outro lado o advogado de defesa e de frente para nós um juiz austero olhando para nós. Não, nada disso. Tirem essa fantasia da cabeça. Esse momento, o momento do julgamento é esse aí, esse momento em que nós vamos rever o nosso passado, que a nossa consciência vai dizer para nós, né, pô, você pisou na bola aqui, Frane, você pisou na bola ali, você pisou na bola lá. Eu disse, pô, eu nunca joguei bola, pô, mas pisou na bola, né? Então nós vamos realmente ser confrontados, porque é na consciência, nos diz lá o Livro dos Espíritos, que estão gravadas em cada um de nós as leis de Deus. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. Só fica adormecido, né, dentro de nós. Atos que a gente hoje possa achar perfeitamente naturais, né, no futuro, quando nós conseguimos sair dessa anestesia em que nós colocamos na nossa consciência, nós vamos dizer, pô, eu não devia ter feito isso, né? Atos às vezes banais. O Richard Simonetti, num dos livros dele, Tempo de Despertar, ele diz que não há nada que a gente faça contra o nosso semelhante, nenhum prejuízo que a gente cause ao nosso semelhante, que passe despercebido para a lei de Deus. Então, vamos ser responsabilizados por tudo que vá contra a lei de Deus. Então, é procurar caminhar certinho, nos desapegarmos das coisas materiais, fazer o bem o tempo todo, para que a gente possa aproveitar o melhor possível a nossa encarnação. Não vamos nos transformar em Jesus, não nesta encarnação, mas vamos certamente chegar à condição de espíritos puros um dia. Sabe-se lá quando, depende das nossas escolhas, depende da nossa determinação, mas todo mundo vai chegar lá, né? Esse é o aspecto consolador da doutrina, né? Na verdade, eu estou falando aqui sobre a separação da alma e do corpo para mostrar a vocês o aspecto consolador da doutrina. Opa, acho que eu pulei demais aqui, né? Exato. A sensação que experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. É o que eu disse. Você vai falar, pisei na bola, não devia ter feito, puxa vida. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor, né? Então, essa é a certeza de quem procura aproveitar bem a sua encarnação, quem procura ser homem de bem, quem procura ser justo, né? É de que no mundo espiritual teremos, digamos assim, a recompensa pelos nossos esforços em nos transformarmos. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida geralmente se verificam simultaneamente, né? Quer dizer, a morte violenta, um acidente automobilístico, né? Naquele momento ali, há a separação brusca da alma e do corpo. Não há aquele processo de desenlace a que se referiu André Luiz no vídeo ali da morte do Dimas, né? Se dá abruptamente. Agora, se o espírito que desencarnou, ele é apegado à matéria, ele pode ficar ali ao lado, né? Pode ficar ali desnorteado e pode ficar sofrendo, né? É necessário que nós, portanto, cultivemos o desapego à matéria. Após a decapitação, frequentemente o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Por que decapitação? Não é porque que o Kardec foi falar em decapitação, né? Porque ele viveu no século XIX, né? Um pouquinho antes lá tinha havido lá a decapitação lá do pessoal da Revolução Francesa, né? A guilhotina era a forma de se tirar a vida, era a forma de se tirar a vida das pessoas condenadas. Então, a decapitação, como é que ocorre a decapitação? Curiosidade de Kardec, achei interessante. Após a decapitação, frequentemente o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, por alguns minutos, até que a vida orgânica se extinga de vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. Então também não tem regra geral.
né? Se por acaso o sujeito, de repente, é decapitado, ele vai continuar registrando sensações enquanto o cérebro dele estiver ali funcionando. A partir daquele momento, ele vai ser desligado do corpo, né? Essa é a ideia que nos passa os espíritos. Mas, muitas vezes, aquela apreensão, aquele estado que fica a pessoa, e às vezes o próprio mérito de quem vai ser decapitado, faz com que ele seja afastado do corpo, e no momento que a guilhotina corta o pescoço dele, ele, na verdade, só está cortando a cabeça do corpo físico, porque ele, espírito, já está em outra, né? Sem dúvida, muitos que foram injustiçados e perderam a cabeça naqueles processos revolucionários, tiveram o mérito de não passar por esse sofrimento. Bom, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Acho muito interessante a gente comentar isso aqui, né? Bom, por que eu grifei ali esse imediatamente? Porque imediatamente vai depender também do estado daquele espírito que está desencarnando. Se o sujeito é materialista, ele não vai encontrar ninguém no mundo espiritual no primeiro momento, porque ele não acredita que exista mundo espiritual. Ele vai ser adormecido e vai ficar sendo preparado para um dia ele acordar, né, e dar sequência à sua vida espiritual. Livros mensageiros é interessante para esse tipo de reflexão. E esse encontro, para aqueles que acreditam, que têm a certeza do mundo espiritual, vai se dar de acordo com a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quem nós vamos encontrar no mundo espiritual quando desencarnarmos? Quem nós gostaríamos de nos encontrar? Eu me lembro, por exemplo, né, do momento em que uma jovem mulher se casa, né, aqueles primeiros momentos da vida conjugal, são momentos que a todo instante tem que recorrer à mãe, né? Todas as mulheres aqui presentes que casaram e as que não casaram vão passar por isso, um dia vão ter que recorrer à experiência da mãe, naqueles primeiros momentos. Experiência para começar a fazer lá a culinária. Agora a coisa não é mais assim, o homem também cozinha, então isso também vale para o homem, né? Agora é igualdade de direitos e de deveres, então o homem também recorre à mãe para saber como é que cozinha, como é que faz feijão, como é que faz arroz, esse negócio, né? Então, a quem se recorre? Normalmente a gente recorre à mãe, né? A mãe é aquela figura doce que está sempre ao nosso lado. Aí vem o primeiro filho, né? No momento em que vem o primeiro filho, aquela dificuldade, como é que pega o bebê, como é que dá banho, o que faz? A quem se recorre? A mãe, mais uma vez, não é verdade? A mãe está ali sempre presente ao lado. E no momento, então, que nós retornarmos ao mundo espiritual, se deu por ordem natural, a mãe regressará primeiro ao mundo espiritual. Por ter chegado primeiro, vai regressar primeiro. Então, nós estamos regressando ao mundo espiritual. A quem que nós queremos encontrar no mundo espiritual em primeiro lugar? Queremos encontrar a nossa mãe. Né? E é isso que a gente testemunha nas nossas reuniões mediúnicas, né? A presença das mãezinhas, cuidando dos seus filhos e ajudando eles a se desenlaçarem daqueles momentos penosos que eles estão passando naquele instante. Mas sejam certos que se as mães não estiverem lá, presentes ao lado dos seus filhos, estarão os pais, estarão os amigos, estarão os familiares que são mais próximos, estarão aqueles em quem nós depositamos com quem nós temos a nossa reciprocidade afetiva, né? Então é importante que a gente registre isso. E nesse momento aí que a gente se aproxima do Dia das Mães, né, me ocorreu de terminar essa nossa exposição fazendo uma homenagem às mães, né? E trouxemos então uma poesia de Carlos Dias Fernandes, que está no livro Luz do Lar, que mostra justamente esse reencontro da mãe
e do filho. A mãe desencarnada há mais tempo, com o filho recém-desencarnado. Né? E com essa poesia fica aqui a minha homenagem às mães, desejando que todas tenham no próximo domingo um dia muito feliz com os seus filhos respectivos, e que curtam bastante, aproveitem bastante, porque é um momento de muita felicidade para todos nós. Então diz lá assim, ó: as paredes da casa em vão procuro, quero dizer adeus e não consigo, vejo apenas o vulto amargo e amigo da morte que me estende o manto escuro. Choro a estirar-me trêmulo e inseguro, o leito ensaia a pedra do jazigo, padeço, clamo e indago a sós comigo, qual pássaro que tomba contra um muro. A névoa espessa enreda o corpo lângue, e é o terrível crepúsculo de sangue que me tinge de sombra os olhos baços. Mas surge alguém no caos que me entontece, é a minha mãe que alonga as mãos em prece. Doce estrela brilhando nos meus braços, ave que torna em chaga ao brando ninho, ouço divina música na sala, é a sua voz celeste que me embala, motes do lar que tornam de mansinho. Ergo-me agora, o corpo é o pelourinho, de que me desvencilho por beijá-la. Mãe, minha mãe, suspiro erguendo a fala, a soluçar de júbilo e carinho. Dorme, filho querido, dorme e sonha, nossa velha canção terna e risonha regressa com beleza indefinida. Tomo-lhe os braços em que me acrisolo e durmo novamente no seu colo, para acordar no berço de outra vida. Muita paz para todos, muito boa noite.